Graça e paz. Está começando o programa A Propósito. Você já tem nos acompanhado todos os domingos aqui na TV Cidade Record às 9 horas? Quero convidar você a estar junto comigo todas as manhãs de domingo para que possamos estar crescendo na presença de Deus, para que a gente aprenda juntos a glorificar a Deus por meio da nossa vida, a reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de transformar todo o nosso viver. E antes de nós irmos para a palavra de hoje, eu quero fazer uma oração para que o nosso Deus ele tenha liberdade de nos ensinar, de nos corrigir, de nos fortalecer na presença dele. Amém? Senhor Jesus, eu te dou graças e louvores por tudo que tu és. E eu reconheço que tu és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de fazer nova todas as coisas. Senhor, quando o Senhor coloca a mão, tudo prospera, tudo é dado em vitória. Por isso eu venho pedir para que o Senhor tome o controle deste momento, para que o Senhor direcione da maneira como o Senhor quer, para que o teu nome seja exaltado e para que o teu Filho Jesus seja glorificado. Pai, toca de uma maneira especial a vida de cada vida que está assistindo esse programa. Que eles possam ser transformados, remodelados por meio da tua palavra. Deus, só tu é capaz de mudar totalmente essa vida e fazer com que ela se torne alguém agradável aos teus olhos. Por isso, Senhor, estabeleça o teu reino e a tua vontade na nossa vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana será fortalecendo as suas estruturas. Sabe por que nós vamos falar sobre esse tema? Porque é muito importante nós estarmos com as estruturas fortalecidas para que a gente possa permanecer de pé. A gente vê isso nas construções, não é mesmo? Quando uma casa ela está prestes a desabar, o que acontece? Ela começa a aparecer rachaduras, ela começa a aparecer trincas, e esses sinais são importantes para que a gente veja que a casa está vulnerável, que ela precisa de uma reforma, que ela precisa ser transformada, precisa de reajustes nela. Por isso que é importante que a gente se fortaleça na presença de Deus. Porque no decorrer da nossa vida vão acontecer conosco situações que vão ser como sinais de que Deus quer remodelar nossas estruturas. E talvez você esteja vivendo esse momento em que você sabe que tudo isso que está acontecendo é a consequência de um livramento de Deus. Deus, ele manda para nós sentimentos que nos apontam o que precisa ser mudado. O que você tem sentido hoje? Você tem sentido medo a respeito de algum assunto, a respeito de alguma situação, alguma decisão que você tem que tomar? Ou você tem sentido constrangimento, angústia, o coração está apertado a respeito de algo que você tem feito, algo que você está fazendo? Ou você sente que você não deve se relacionar com algumas pessoas? Você sente que deve mudar a sua conduta, a sua forma de reagir com as pessoas, ou até mesmo a maneira que você tem vivido. Se você sente que você não está feliz, que você não está em paz em relação a tudo isso, mas parece que o teu coração está angustiado, você sente pressão, você sente angústia a respeito de tudo isso, é porque Deus está enviando um sinal para você de que algo está errado, de que algo não está saindo do jeito como Ele imagina para você. Deus tem algo especial para você. E quando tudo o que Ele planejou para nós começa a sair do prumo, esses sinais começam a aparecer na nossa vida. Sinais de tristeza, sinais de angústia, de falta de esperança, de culpa. Esses sinais são como rachaduras que aparecem em um muro.
são sinais de que algo está errado, de que é preciso mudar alguma coisa. Será que Deus não está permitindo que você esteja passando por esse momento, que você esteja sentindo isso que você está sentindo, para que você mude o seu jeito de agir? Para que você mude o seu modo de viver? Para que você pare de fazer escolhas que te afastem da presença de Deus e passe a fazer escolhas que agradam ao Senhor e te encaminham para os propósitos que Ele tem para você e que te direcionem para os sonhos, para os planos que Ele tem para a sua vida. Os planos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são além do que nós pedimos, além do que nós esperamos. E é preciso que a gente creia que se dentro de nós está acontecendo algo estranho, algo diferente, é porque o Espírito de Deus está nos dando sinais para que nós possamos prestar atenção à maneira como a gente tem vivido. Como você tem vivido? Talvez seja o momento de você mudar o seu estilo de vida, a mudar suas condutas, a sua forma de falar, parar de falar besteiras, parar de criticar e começar a usar a sua boca para glorificar a Deus, para ser grato, para reconhecer a soberania do Senhor, para exaltar as qualidades em vez dos defeitos. Ou então é o tempo de você abandonar alguns lugares que você tem ido, mas que você, lá no fundo, sabe que você não se sente bem, que esse não é o seu habitat. É tempo de você abandonar esses lugares. É tempo de você abandonar as amizades que te influenciam a estar longe da presença de Deus, que trazem para você influência, para você se sentir culpado de estar diante do Senhor por algumas condutas que você tem adotado. Saiba que esse sentimento que você tem sentido não é um sentimento seu, é um sentimento que Deus está colocando em você, porque é também um sentimento dele a respeito de tudo isso. Ele quer que você readeque as suas estruturas. Ele quer que você fortaleça as suas fraquezas. Essas fissuras, essas rachaduras que têm aparecido no seu coração, na sua mente, essas dores, essas angústias, são na verdade um cuidado de Deus. É Ele sinalizando para você que algo está errado e que você precisa mudar, que você precisa entrar no eixo, que você precisa viver a vida que Ele tem para você. Ele tem algo muito lindo e especial e Ele precisa que você confie que Ele sabe o que é melhor para você, que Ele sabe o que Ele tem para você. Por isso, é tempo de você fazer uma reforma no seu coração, fazer uma reforma nas suas condutas, nas suas atitudes, nas suas escolhas, para que você erga essa casa, a sua morada, o seu coração, com estruturas fortalecidas, para que quando o inimigo tentar entrar na tua casa, quando vier um ladrão para entrar na tua casa, ele não consiga, porque você estará cercado por uma muralha de proteção de Deus. Talvez hoje essa muralha de proteção do Senhor esteja prestes a cair, porque ela está cheia de rachaduras, de fissuras que o tempo tem feito. Mas Deus, por amor a você, Ele tem mostrado que algo está errado, que você precisa corrigir algumas coisas para que essa muralha, para que esse muro de proteção te continue a proteger. O Espírito Santo é Ele que intercede pelas nossas fraquezas. E quando a gente começa a sentir esses sentimentos de depressão, é o Espírito Santo intercedendo pelas nossas fraquezas e dizendo: eu quero fazer a sua vida nova. Eu quero trazer algo novo. Eu quero estabelecer o reino de Deus em você. E o reino de Deus é de vitória. O reino de Deus é de abundância. Então, chega de tentar viver do seu jeito. Chega de tentar viver do jeito que você quer, a estar nos lugares que você deseja, a estar com pessoas que você deseja. Esteja agora desejando aquilo que Deus quer de você. Porque quando você buscar a vontade de Deus, você vai se descobrir na presença dEle.
Porque quando você tenta ser aquilo que Deus diz que você entende que você é aquilo que Ele diz que você é. Você, quando tenta viver do seu jeito, é como se você tentasse mascarar quem você é. É como se você tentasse ofuscar a sua verdadeira identidade que está em Cristo. Você foi criado para a glória de Deus. Você tem dons e talentos para exaltar a Deus. Não use isso para entristecer ao Senhor. Não use os seus dons, os seus talentos para ir de contramão ao reino do Senhor, a tudo aquilo que Ele estabeleceu na palavra dEle. Ele estabeleceu fidelidade, Ele estabeleceu santidade, Ele estabeleceu pureza. Então busque essas coisas, porque é essas coisas que estão no seu DNA. É isso que está no teu DNA, que Deus estabeleceu na sua vida. Então, chega de tentar machucar a você mesmo, fugindo da presença de Deus. Estando em situações ou buscando planos que te levam para longe do Senhor. Isso só tem te consumido. Você sabe que tentando viver longe do Senhor, você tem se tornado uma pessoa carente, você tem se tornado uma pessoa triste, angustiada, que facilmente se chateia. Mas Deus, Ele está olhando hoje para a sua dor. E Ele está te dando uma nova chance de começar tudo de novo. De realmente reestruturar as tuas fortalezas e das suas estruturas. Para que você permaneça firme. Porque quando as rachaduras começam a aparecer, é porque ela está prestes a cair. E talvez você esteja prestes a cair. Mas o Senhor, Ele quer te estender a mão antes que você caia. Por enquanto você está apenas tropeçando, mas Deus não quer que você caia. Ele quer que você permaneça firme, que você permaneça inabalável. Então, confie no Senhor, porque quando você confia nele, você se torna inabalável. Ele te firma, Ele te estabelece com autoridade, com santidade, com discernimento, para que você não saia da presença dEle. Busque a vontade de Deus. A vontade de Deus é a boa, é a perfeita e é a agradável. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Viver uma vida que glorifique ao Senhor é quando você começa a viver e as pessoas começam a entender que as suas escolhas são baseadas em condutas cristãs. As pessoas têm que ver em você que você é alguém que vive os valores da Bíblia. Você tem que viver os valores da Bíblia, porque quando você vive os valores da Bíblia, são os valores de Deus, são os valores que Deus estabeleceu para nós. Entenda os preceitos que o Senhor tem, que eles sejam o seu direcionamento, que eles sejam a luz para os seus pés, que você caminhe por onde a luz de Deus te direcionar. Que você entenda, aonde Deus não quer que eu vá, eu não vou. Eu só estarei aonde a presença dEle me acompanhar. Que essa seja a sua conduta, que essas sejam as suas escolhas. Busque agradar a Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra a Deus com as suas escolhas, você alegra o coração de Deus. E isso é como uma força para você. É a força para você enfrentar os seus dias maus. É a força para você enfrentar as suas dificuldades. Então, que o Senhor possa te fortalecer mediante a sua obediência por escolher a vontade dEle. Amém? E a propósito, para fortalecer as suas estruturas, é preciso estar atento aos sinais do teu coração. Como está o seu coração hoje? Ele está feliz e com certeza de que você está agradando a Deus? Ou você sabe que você está tentando fugir da presença de Deus por não estar vivendo uma conduta que o glorifique? É tempo de fortalecer as suas estruturas. E Deus está dando essa chance a você, mandando esses sinais para mostrar que você precisa da presença dEle. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Chegou o momento do nosso quadro Quero Saber, que é um momento em que nós respondemos perguntas de pessoas do Brasil e do mundo que assistem a gente não só aqui pela TV Record em Rondonópolis, mas nos assistem pela internet. E nessa semana nós temos a participação da Odina de Itajaí, Santa Catarina, e a pergunta dela é a seguinte: por que existe a guerra espiritual na nossa mente? A guerra espiritual é quando nós temos uma luta traçada na nossa mente. E a resposta está em Efésios 6, 12 e 13, que diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de ter feito tudo. O que essa palavra está querendo nos dizer? Que a luta, a guerra espiritual que nós temos, não é por causa de nós, da nossa mente, não é por causa das nossas situações, das nossas circunstâncias, mas é porque existe um mundo de trevas, existe o mundo da maldade, que são os inimigos de Deus. E eles é que nos tentam nos tirar do foco, nos tirar da presença do Senhor. E eles nos mandam setas, ciladas, armadilhas, para que a gente se afaste do Senhor. Mas quando nós nos revestimos da armadura de Deus, o que é a armadura de Deus?
é o capacete da salvação, que é você guardar a sua mente em comunhão com Deus, guardar a sua mente naquilo que Deus é. É a couraça da justiça, sabendo que Jesus te defendeu na cruz. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. É aquele poder que é capaz de nos defender. E com essa armadura, calçar os pés na preparação do Evangelho, estando pronto para fazer a vontade de Deus, quando você se reveste dessa armadura de Deus, dessa comunhão, dessa santidade do Senhor, você tem forças e está protegido para você não ser abalado diante dessa guerra espiritual. Porque o Senhor vai lutar por você, o Senhor vai guerrear por você, é o Senhor quem luta por nós. E quando nós estamos com a armadura, nós estamos guardados para que nenhuma seta, nenhuma armadilha, nenhuma flecha maligna nos atinja. Porque Deus estará à nossa frente, lutando contra esses principados e potestades. E nós estaremos sendo guardados pela armadura que Ele vai nos revestir. Por isso que é importante nós praticarmos a armadura de Deus, buscarmos sempre estar na presença de Deus, buscando nele toda a nossa segurança. A outra pergunta de hoje vem do Pernambuco, da Luzinária. E ela diz assim: eu gostaria de saber se para ter certeza de algo de Deus na nossa vida, nós podemos pedir um sinal. Algo que nos diga se nós devemos ou não fazer algo. A resposta está em 2 Reis, no capítulo 20, verso 8 e 9. Que é uma conversa do rei Ezequias com o profeta Isaías. E ele diz assim: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei para o templo do Senhor? Então Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Esse aqui é o momento em que o Senhor prometeu para Ezequias que ele seria curado, que Deus ia estabelecer a cura de uma doença que ele estava tendo e que poderia levá-lo à morte. E ele não tinha certeza de que o Senhor iria curá-lo. E aí ele pede um sinal, algo que demonstre uma coisa sobrenatural para que o Senhor faça e que ele entenda que Deus realmente ouviu a oração dele e viria com a resposta. E aí o profeta pergunta: você quer que a sombra ande para frente ou para trás? Ou seja, você quer que o sol volte ou que ele avance? Ele pede um sinal para Deus. Muitas vezes pedir um sinal para Deus pode ser um ato também de fé. Um ato em que você entende que Ele é soberano e que você sabe que Ele é capaz. Mas por um momento você precisa do auxílio dEle para que Ele fortaleça a tua fé, para que você se renove na presença dEle e você tenha total certeza de que Ele está provendo o novo dEle, que Ele tanto prometeu para você. Por isso, muitas vezes nós precisamos sim dos sinais de Deus e não é errado nós pedirmos. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Deus atendeu ao pedido dele, enviou o sinal e ele teve certeza de que Deus ouviu a oração dele. Por isso, se você sente que não consegue crer inteiramente, peça um sinal para Deus. Ele é fiel e justo para fazer com que a sua fé cresça e permaneça nele. É isso que Ele quer, que você busque crer mais e mais nele. E quando você pede um sinal, é para você demonstrar que você quer crer naquilo que Ele é. Então, não tenha vergonha de crer no Senhor. E a última pergunta de hoje vem lá da Caroline, de Porto Velho. E ela diz: por que Deus trabalha no silêncio? A resposta está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 8, do verso 24 ao 26, que diz assim: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor,
salva-nos, nós vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa a bonança. Vocês entenderam por que muitas vezes Deus se cala? Ele se cala para que a nossa fé cresça. Ele tentou fazer isso com os discípulos. Ele dormiu para que os discípulos, diante daquela situação difícil, daquela tempestade, pudessem crer no Deus deles. Só que eles ficaram com medo, eles não confiaram naquilo que eles tinham, que era o poder de Deus habitando neles. E é por isso que eles ficaram achando que o Senhor Jesus estava calado, estava em silêncio. Deus, ele estabeleceu para nós o potencial para que a gente use o nome de Jesus, para que a gente tenha autoridade no nome de Jesus. E às vezes ele se cala para que a nossa fé grite. Ele se cala para que a nossa boca proclame que nós confiamos e esperamos dele. Muitas vezes, quando nós estamos passando por uma prova, o nosso professor Jesus, ele se cala para que a gente possa descobrir o potencial que nós temos, para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Porque é assim que nós precisamos ser, para que a gente cresça, que a gente pare de ser filhos mimados, mas que a gente seja filhos maduros, que entendem de quem é filho. Se você é um filho de Deus, você sabe quem você é, o potencial que você tem e a autoridade no nome dele que você tem. Por isso ele se cala, para que a sua voz proclame o nome dele. Estamos terminando o programa dessa semana, mas agora chegou o momento mais especial, que é o momento que você recebe a oração de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Saiba que esse é um momento muito importante e que esse é um momento que marca por toda a sua vida. É um momento que o Espírito Santo passa a habitar em você e você tem liberdade de estar na presença de Deus. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo para que Ele cuide de você, para que Ele te direcione a uma vida que agrade ao Senhor, para que você tenha a graça do amor de Deus, que você possa confessar a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa reconhecer que Jesus é aquele Filho de Deus que veio aqui na terra, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia por você. Reconheça isso para que o Pai se alegre de você e entenda que você se tornou um filho dele e você tenha liberdade por meio do Espírito Santo para estar na presença do Pai. Por isso, ore assim aí na sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que morreu por mim naquela cruz e perdoou os meus pecados. Obrigada por me lavar de toda a culpa. E eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em meu coração e faça morada em mim. E me torne uma pessoa que saiba viver para a glória de Deus. Que tudo em mim agrade ao Senhor. Eu tenho sido tão feliz com a presença de Deus, mas eu quero conhecer mais a Deus. E eu quero que Ele se alegre com a minha vida, porque eu sei que Ele é capaz de me alegrar. Por isso, escreva o meu nome no livro da vida. Neste dia, eu estou abrindo meu coração para que o Senhor se torne morador dele. Senhor, entra na minha vida e faça do jeito que o Senhor quer. Estabeleça a Tua vontade. Tu tens liberdade, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Se você orou com sinceridade, Deus vai trazer coisas novas e boas para você. E vai superar suas expectativas a respeito daquilo que Ele tem para você. Confie que ainda nesta semana Deus vai te surpreender. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos aqui de novo no próximo domingo às 9 horas da manhã no programa A Propósito na TV Cidade Record.